1978, 79, num período onde que o país vivia, no tocante ao movimento sindical, uma luta muito grande, onde que o movimento sindical renascia e começava a ampliar as suas discussões naquele momento. E desde o seu início, a UFSCar veio trabalhando não só na defesa intransigente pelo ensino público e gratuito, pela democratização e ampliação dos espaços dentro da universidade e o trabalho da universidade fora dela. Esse trabalho vem se dando ao longo do tempo, e nesse momento em que a gente está completando 15 anos de existência, o objetivo, aquilo que nos leva nesse momento a estar realizando esse ciclo de debates, é a perspectiva de dar uma contribuição significativa na discussão, no entendimento e na compreensão de assuntos, de temas que envolvem a sociedade e que, de uma forma concreta, pode influir nos destinos, não só da universidade, mas da própria sociedade que a gente está vivendo. Então, nós estamos realizando esse ciclo de debates que se inicia hoje por um tema que é de fundamental importância e um tema que vai nos dirigir nos próximos meses, vai inicialmente estar previsto para iniciar a partir de outubro, que é o processo de reforma constitucional, uma reforma que já foi instituída, já foi estabelecida no próprio processo constituinte de 1988. Então, nós vamos dar início a esse ciclo de debates hoje, com esse debate, e já convidamos a todos, na próxima segunda-feira, nós estaremos discutindo a questão do plebiscito que deve ocorrer dia 21 de abril. Nós teremos também, aqui no Anfiteatro, às 15h30, um debate sobre o plebiscito, onde vão estar presentes o deputado Fábio Feldman e o deputado Marcelo Barbieri. E aí, para complementar esse primeiro conjunto de debates que nós vamos estar realizando do dia 19 de abril, também nesse local, um debate sobre o movimento sindical e os desafios da conjuntura. De que forma o movimento social organizado, dentro da atual conjuntura, dos problemas que nós estamos enfrentando, de que forma a gente se organiza e se prepara para esse conjunto de batalhas que estão aí pela frente. E dentre essas batalhas é fundamental a questão da reforma constitucional, que a partir desse debate que nós vamos realizar agora, nós estamos dando o pontapé inicial nessa discussão. Nós entendemos que a participação da sociedade civil organizada na questão da reforma constitucional é fundamental, dado que, apesar de todos os problemas que a gente enfrentou durante o processo de constituinte de 1988, a gente conseguiu dar significativos avanços, principalmente com relação às conquistas sociais da classe trabalhadora em geral. E se o movimento social organizado não estiver preparado, nós corremos sérios riscos de vermos alguma dessas conquistas duramente obtidas no processo de 88 serem perdidas nesse processo de reforma constitucional. Então, é fundamental que a gente esteja preparado para esse debate e, como eu já falei, nós estamos começando essa discussão agora e certamente vamos estar realizando outros debates, talvez mais específicos em determinadas áreas, particularmente na questão da educação e a reforma constitucional, mais à frente. Mas, então, hoje a gente inicia esse debate e, para nossa satisfação, nós contamos aqui com a presença do deputado Hélio Bicudo e do professor Carlos Ari Sandfeld, da PUC de São Paulo, que vão contribuir com essa nossa discussão. Então, nós vamos abrir um espaço para uma manifestação inicial dos palestrantes, cerca de 30 a 40 minutos para cada um, e ao final disso a gente vai abrir um debate aqui com todos que estão aqui presentes. Então, inicialmente, o deputado Hélio Bicudo vai fazer uma explanação para a gente. Uma boa tarde, né, e a nossa solidariedade por mais esse aniversário, né, que vocês estão completando e que estão comemorando, né, com essa discussão, com esses debates que estão sendo programados a respeito, né, da democracia no Brasil, porque todos os temas dizem respeito a essa questão da democracia. O
problema que se põe hoje, né, que na verdade não está posto hoje, mas que começa a ser discutido hoje, é o da revisão constitucional. Né? Mas eu acho que para nós enfrentarmos essa questão da revisão constitucional, quais os seus limites, né, como ela deve ou não ser implementada, nós precisamos recuperar um pouquinho da história dessa Constituição de 88. Como é que essa Constituição surgiu? Né? Nós estamos lembrados todos, né, das bandeiras que se desfraldaram, né, ao esgotamento, né, da ditadura militar, que apontavam pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que a gente queria autônoma, soberana. Né? E, na verdade, isso não aconteceu. Nós tivemos um Congresso Constituinte. E aí já vem as limitações, né, que buscavam se impor para a manutenção do statu quo. Quer dizer, para a manutenção dos privilégios daqueles que sempre tiveram privilégios no Brasil, né, em detrimento dos direitos, né, das classes populares. Eu até chego a pensar muitas vezes, né, que essa inflexão da Assembleia Nacional Constituinte para o Congresso Constituinte foi uma decorrência de um pacto, que talvez possa não ser um pacto formal, mas um pacto de interesses entre os militares e a classe empresarial brasileira, para que não houvessem mudanças substanciais, né, que levassem à implantação de um sistema democrático no Brasil. Vocês estão lembrados, né, de que esse Congresso Constituinte, né, recebeu, logo no início de suas atividades, o chamado Projeto Afonso Arinos, né, que era um produto, né, dos chamados notáveis que foram convocados para elaborar um modelo de Constituição que seria entregue ao Congresso Constituinte, para que o Congresso Constituinte discutisse, né, a nova Constituição brasileira, tendo como fundamento esse projeto. Mas coisas que não se podem contar aconteceram, e esse projeto foi posto de lado. E o Congresso Constituinte, que se reuniu em 86, passou a discutir um modelo novo de Estado, um modelo novo de sociedade. E as forças de esquerda tiveram, não obstante um pequeno número de seus representantes, né, nesse Congresso Constituinte, o espaço necessário para a formulação de um Estado, né, que poderia não ser qualificado imediatamente de democrático, mas que, através dos postulados inscritos na Constituição, poder-se-ia, aos poucos, chegar-se a um Estado realmente democrático, né? Um Estado que independesse, né, na sua Constituição, na sua maneira de ser, né, das forças mais reacionárias que costumam dominar o cenário político brasileiro. A verdade é que os poderes do presidente da República, né, os poderes que sempre são chamados poderes imperiais, eles foram, até certo ponto, contidos nesta Constituição. Quem se der o trabalho de ler a Constituição vai verificar que o presidente da República não tem, no texto constitucional, né, essa largueza de atuação com o qual ele atua, não só quando o Sarney foi imposto, né, um golpe branco, né, à sociedade brasileira, como quando da gestão do Fernando Collor e agora do próprio Itamar Franco. A verdade é que o Congresso não exerce
as suas atribuições. Ainda estávamos há poucos momentos conversando a respeito, né, do ajuste fiscal, que na verdade traz escondido dentro dele outras questões importantes que passaram, né, e que são absolutamente negativas do ponto de vista do exercício democrático no acesso à justiça. A questão da ação direta de constitucionalidade, né, que é um absurdo constitucional, né, em que o presidente da República, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado podem pedir que o Supremo Tribunal declare a constitucionalidade de uma lei que presumivelmente é constitucional, porque ela passou pelo Congresso e foi editada pelo presidente da República, para evitar exatamente o processo democrático da discussão, né, dos direitos das pessoas, né, nas várias instâncias, porque a multiplicidade de instâncias é uma garantia para que os direitos realmente sejam contemplados. Na verdade, né, os constituintes de 86 e 88, eles elaboraram um texto que, se nós formos examinar com atenção, é quase um texto parlamentarista, tal o poder que o parlamento tem. Tem, mas não exerce, mas tem. Se quiser, se tiver vontade política, ele pode atuar no sentido de conter esse poder imperial do presidente da República, né? Talvez, como o mea-culpa por ter no último instante infletido para o regime presidencialista, os constituintes de 88 fizeram constar do ato das disposições constitucionais transitórias 2 artigos. Um, determinando que se fizesse no dia 7 de setembro deste ano um plebiscito, né, sobre regime e sistema de governo. Regime republicano ou monárquico, sistema de governo parlamentarista ou presidencialista. E no artigo 3º, determinava que se fizesse uma revisão constitucional a partir do dia 5 de outubro deste ano, quer dizer, 5 anos depois de vigência da atual Constituição. Em consequência disso, né, já se cometeram alguns deslates do ponto de vista constitucional. Primeiro, antecipando o plebiscito, né? Quando nós falamos, vamos ter o plebiscito no dia 21 de abril, esta afirmativa não é absolutamente correta, porque é possível que não tenhamos esse plebiscito no dia 21 de abril, porque existem várias ações diretas de inconstitucionalidade contra a emenda constitucional que impôs essa antecipação, e esta matéria vai ser discutida e resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, provavelmente na próxima semana. Eu já disse numa oportunidade aqui em São Carlos, eu retorno a dizer, se houver um mínimo de consciência jurídica e de consciência política por parte do Supremo Tribunal Federal, nós vamos voltar à data de 7 de setembro, né, permitindo o quê? Aquilo que todos nós desejamos, né, do ponto de vista democrático, que é uma participação mais extensa e mais profunda do povo na escolha do sistema de governo que nós devemos ter a partir deste ano, né? Mas isto ainda é um problema em debate e vocês estão vendo como é que se estão desenvolvendo, né, as campanhas para a monarquia, para o presidencialismo ou para o parlamentarismo, né, de uma maneira despolitizante, né, pouco informativa ou nada informativa, né, e que se busca, na verdade, impingir ao povo, né, uma mercadoria como se fosse um produto, né, de mercado. Esta descolagem do plebiscito relativamente à revisão constitucional, na minha visão, ela tem um motivo, né, claro, de fazer com que essa revisão seja uma revisão ampla, né,
que abranja toda a Constituição. Nada vai ficar, né, isento de modificações ou de até anulação daquilo que já se conseguiu fazer, né? Existe uma emenda constitucional, porque, vejam bem, por que o plebiscito no dia 21 de abril e a revisão começando no dia 5 de outubro? Qual é o motivo de esse branco entre uma data e outra? Isto está levando a dois movimentos no Congresso. Um, antecipando a data da revisão para agora o mês de maio. O início da revisão seria no mês de maio, né? E outro, buscando adiar o início da revisão para 1995. Por quê? Porque ambos os grupos que levam essas propostas ao Congresso, eles buscam uma revisão ampla da Constituição. Porque as classes conservadoras brasileiras nunca se conformaram com este modelo de Constituição, que, na verdade, é o modelo mais democrático e mais participativo que nós já tivemos. Não seria o ideal? Estou de acordo. Mas, dentre as constituições brasileiras, esta é a Constituição mais democrática e que possibilita maior participação popular. E, evidentemente, que isto não é do agrado, não é, das classes conservadoras. Porque as classes conservadoras, né, dentro dessa leva neoliberal, vamos dizer assim, entende que a Constituição precisa ser modificada para permitir, por exemplo, a internacionalização da nossa economia, como primeiro passo na diminuição do tamanho do Estado, a privatização das grandes empresas estatais e um novo enfoque sobre o que se deva considerar no domínio econômico do que sejam interesses nacionais. Além de outros dispositivos da Constituição, estão na mira dos reformadores, em especial e, sobretudo, os artigos 171 e 177 da Constituição. Mas não é só isso. Muitos parlamentares, muitos juristas, muitos constitucionalistas sustentam que a revisão deve ser ampla, mas não atingir as chamadas cláusulas pétreas, que são aquelas estabelecidas no artigo 60 da Constituição, onde se diz que não serão objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, isto, na visão de alguns constitucionalistas, estaria preservado. Mas, vejam bem, os direitos e garantias individuais são somente os direitos e garantias previstos nos artigos 5 e 7 da Constituição? Ou esses direitos, que estão, todos eles, né, capitulados formalmente nesses artigos, eles não estariam de qualquer maneira difusos no conjunto da Constituição? E aí nós vamos encontrar no artigo 2º um inciso e um parágrafo que dizem o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, não se pode dizer que numa reforma da Constituição nós vamos preservar as cláusulas pétreas, porque elas não constam apenas do rol dos artigos 5º e 7º da Constituição. Elas estão, vamos dizer assim, esparramadas
na Constituição e são o fermento, exatamente, né, do sistema, né, constitucional adotado em 86 e em 88. Né. No meu modo de ver, e não só no meu modo de ver, porque existem constitucionalistas, né, de muito respeito no Brasil, que defendem esse ponto de vista, a revisão constitucional, vejam bem, tomando em conta o aspecto estritamente jurídico constitucional, essa revisão não pode ir além daquilo que for decidido no plebiscito. Procura-se trazer, né, como contradita a esse argumento a experiência portuguesa, mas não se toma em conta de que na experiência portuguesa a revisão da Constituição já fazia parte do próprio texto da Constituição. Era um acordo, vejam bem, que foi tomado pelos constituintes originários. Quer dizer, eles usaram da faculdade originária para instituir uma revisão ampla da Constituição a partir, né, de 5 anos da sua vigência, mas sem as facilidades que estão, que constam da Constituição brasileira. A revisão da Constituição brasileira se fará em regime unicameral, quer dizer, em sessões conjuntas do Senado e da Câmara, né, pelo voto da maioria absoluta e num só turno. Enquanto que para nós emendarmos a Constituição, né, neste ou naquele sentido, nós temos que seguir um processo, né, que é um processo, né, que vai de encontro, né, ao característico rígido dessa Constituição. A iniciativa não pode ser de qualquer um, né? Para se apresentar uma emenda constitucional, o deputado tem que ter um mínimo de apoiamento para essa apresentação. Precisa de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado para apresentar uma emenda à Constituição. Essa emenda é discutida primeiro na Comissão de Constituição e Justiça para se verificar da sua constitucionalidade. Passada pela Constituição da Justiça, ela vai para uma comissão especial, onde ela é discutida durante 40 sessões. 40 sessões. Onde audiências públicas são feitas para que a sociedade participe da discussão daquilo que se quer emendar na Constituição, né? Para só depois, né, o parecer da comissão vai ao plenário da Câmara e ele tem que ser aprovado em 2 turnos por 3/5 da Câmara e em 2 turnos por 3/5 do Senado. Se isto é o processo, né, de reforma constitucional proposto pela Constituição, como nós vamos admitir que essa Constituição, vamos dizer assim, vá para o espaço, né, numa discussão unicameral, num processo unicameral, numa discussão de maioria absoluta num só turno? Se diz que ela não poderia ser antecipada, né, a revisão constitucional, mas que ela poderia ser postergada. E se tem como base nessa afirmativa, né, o que dispõe o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Então, está se entendendo que o após 5 anos pode querer dizer após 50 anos. Porque como ela pode ser fixada, não é, em fevereiro, ou março, ou abril de 1995,
ela pode ser fixada em março, fevereiro, abril do ano 2010. Né? Eu entendo, e não sou só eu quem entende, que estas duas normas do ato das disposições constitucionais transitórias são normas excepcionais, né? Porque as disposições transitórias são mais ou menos uma ponte através da qual se passa de um sistema político para outro sistema político. Nós saímos da ditadura, fomos ou estamos caminhando no sentido da democracia, então precisamos construir uma ponte para que não hajam maiores traumatismos nessa transição, né, do regime ditatorial para o regime democrático. Mas esses dois dispositivos, eles se constituem numa exceção no que diz respeito aos dispositivos transitórios. Eles são imperativos. Na minha visão, não podem ser mudados. Né? Se apela para a vontade do legislador, nenhum estudante de direito ignora que a vontade do legislador, depois que a lei se edita, não vale nada. Vale menos do que a vontade de uma dona de casa de ir ao supermercado e comprar as coisas no preço do dia anterior. O que vale é aquilo que foi decidido no contexto daquilo que se decidiu. Quando se fala após 5 anos, é porque somente depois do dia 7 de setembro, no caso agora é dia 21, e que pode voltar para o dia 7 de setembro, é que o Congresso vai dizer, né, como transformar o sistema de governo, se ganhar o parlamentarismo, para o parlamentarismo, e se nós vamos nos readaptar ao sistema monárquico, se ganhar o regime monárquico. Porque, na verdade, se nós adotarmos o presidencialismo no plebiscito, na verdade, este artigo perde a razão de ser. Eu gostaria até de ler a vocês, né, uma breve lição do professor Geraldo Ataliba a esse respeito, né, que é muito clara, muito precisa, né, e que eu acho que nesse debate é muito importante que ela fique bem explícita, né? Diz o professor Geraldo Ataliba que, em 2 pontos, né, o Constituinte de 86 não se sentiu seguro para decidir com tal robustez, preferindo deixar ao próprio povo a decisão final e última: forma e sistema de governo, república ou monarquia, e parlamentarismo ou presidencialismo. As decisões constitucionais quanto a tais matérias foram provisórias, válidas só por 5 anos. A palavra última e final será dada pelo povo em 1993. Naquele tempo se falava em 7 de setembro, mediante plebiscito. Ora, se a república presidencial que temos pode modificar-se para república parlamentar ou para monarquia necessariamente parlamentar, pronunciando-se o povo mediante simples voto positivo ou negativo, sim ou não, o Congresso deverá implementar tal decisão, editando as regras necessárias a dar eficácia aos novos princípios: sistema parlamentar, com república ou monarquia. Diz ele, é intuitivo, lógico, claro, aceitável que a emenda constitucional a ser editada pelo Congresso, limitando-se a adaptar o texto magno à inovação, se alguma for decidida pelo povo, é forçosa e necessária. Daí a exceção do artigo 3º, relativamente ao disposto no artigo 60 da Constituição, que qualifica essa ampla, em termos de extensão, emenda como revisão. O Congresso somente irá dar consequência à decisão popular
irá implementar com regras adequadas os princípios inovadores que o povo tenha decidido introduzir. Se o plebiscito resultar em confirmação da República Presidencial, nada haverá a ser alterado. Perderá a função o preceito do artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. E vai aqui uma discussão, né, do que seja o poder originário constitucional. O poder constituinte não é do parlamentar. O poder constituinte é do povo. O povo é que tem o poder constituinte. E o povo está manifestando este poder através desta concessão feita pelo Constituinte de 86 e 88, mas de uma maneira limitada a este Congresso que não é sequer constituinte. Ele está dando a este Congresso a autorização exclusiva e somente para dizer como se vai modelar o sistema de governo a ser decidido pelo povo no exercício do seu direito, do seu poder constituinte, para que tenhamos ou o mesmo sistema que temos hoje, ou um sistema diferente, que seria o sistema parlamentar. Eu acho que daí, na minha visão, não há fugir. Do ponto de vista jurídico-constitucional, eu não sei o que pensa o meu companheiro de mesa, mas tendo estudado essa questão, não só na palavra do Geraldo Ataliba, mas na palavra de outros eminentes constitucionalistas brasileiros e portugueses, porque os portugueses têm uma larga história no direito constitucional atual, né, e que nos levam, né, a essa conclusão, do ponto de vista, vamos dizer assim, jurídico-constitucional. E do ponto de vista estritamente político, vamos abrir espaço para o conservadorismo, né, cortar, né, tudo aquilo que se pôde fazer, né, no sentido de uma caminhada mais franca, mais decidida na direção da democracia. Ou vamos retroceder? Porque nós precisamos analisar qual o Congresso que está. Porque esse Congresso, que está desejoso de fazer uma reforma ampla da Constituição, uma revisão constitucional sem barreiras. Porque na medida em que existem constitucionalistas que admitem a revisão com a preservação das cláusulas pétreas, o que eu acho difícil de se manter, uma vez que as cláusulas pétreas se refletem no conteúdo da Constituição, e nós não vamos saber se um dispositivo, da maneira pela qual ele está ou vai ser redigido, ele reflete aquilo que está, né, nos dispositivos intocáveis. Na verdade, nada é dito com absoluta segurança de que isto possa acontecer neste Congresso, que vai usurpar o poder constituinte. Na palavra do professor Fábio Comparato, se este Congresso, né, a propósito do que está escrito no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ampliar a revisão constitucional, né, de uma maneira absoluta, ele estará praticando um verdadeiro estelionato institucional. Mas então, vamos deixar isso para depois, né? O comodismo nosso é muito por aí. E um deputado já apresentou uma emenda pospondo a revisão constitucional para 1995. Mas tanto a antecipação quanto a revisão, elas, na verdade, objetivam a maior amplitude
da revisão do texto constitucional. Porque, vejam bem, se nós nos ativermos à revisão a partir do dia 5 de outubro, porque a Constituição não poderia fixar uma data determinada para a revisão, né, ainda que nos termos em que nós estamos colocando a questão. Porque essas modificações podem se dar num mês, em 2 meses, em 3 meses. Mas, de 93 para 94, é inteiramente cabível nós pensarmos nas modificações necessárias para a adaptação da Constituição ao regime ou ao sistema de governo aprovados no plebiscito. Mas se nós formos para uma revisão ampla, isto será politicamente inviável se ela começa em 94. Se ela começa em outubro deste ano. Porque nós vamos ter uma campanha eleitoral da maior amplitude, de presidente da República, 2/3 do Senado, Câmara Federal, governadores de Estado, Assembleias Legislativas, né, numa atuação política dentro e fora do Congresso, que será impediente de uma reforma de grande tomo da própria Constituição. Poder-se-á dizer, mas os assuntos vão ser discutidos, e é possível então que nós da esquerda consigamos avançar em nossas propostas, exatamente porque estaremos, né, no processo eleitoral. Eu tenho dúvidas de que isso aconteça, porque nenhuma campanha eleitoral no Brasil, né, mesmo a campanha de 86, ela teve no seu bojo a discussão de problemas institucionais. Nós dizíamos que estávamos elegendo deputados constituintes, mas nunca passamos disso. Nós nunca passamos para a discussão dos problemas, né, que interessavam, né, na verdade, as classes populares. Nós ficamos sempre, né, no marketing político, né, para a obtenção de uma vitória eleitoral neste ou naquele sentido. Mas dir-se-á, essa eleição é uma eleição casada. As forças progressistas podem avançar desde que o candidato progressista vença as eleições. Isto não tem sido verdade no processo eleitoral brasileiro, né? Os votos não se vinculam ideologicamente. Eu me lembro que o Lula, quando candidato a deputado federal, ele teve a companhia do Afanásio Jazade como deputado estadual em muitas cédulas que foram apuradas no estado de São Paulo. Como é que é possível, né, levar o Lula para deputado federal e o Afanásio Jazade na mesma cédula para deputado estadual? Então, eu acho que isto é mais uma utopia da esquerda, de que uma eleição casada vai permitir que nós possamos eleger um Congresso realmente progressista e que vai então fazer as reformas que nós queremos fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, né, nas eleições de 94, nós vamos avançar na Câmara dos Deputados. Nós temos hoje uma bancada no Partido dos Trabalhadores de 35 deputados. Nós podemos dobrar essa bancada, né? Os partidos progressistas poderão ter as suas bancadas, né, acrescidas, né, de novos deputados. Mas, com tudo isto, não se vai chegar à correlação de forças necessárias para a implementação de um projeto democrático do ponto de vista constitucional. E isto pode levar a uma crise institucional. Vocês imaginem o Lula eleito presidente da República com um Congresso que possa modificar essa Constituição de ponta a ponta. Está instaurada uma crise institucional da maior gravidade, porque nós não vamos ter a ilusão de que esse Congresso vai buscar normas constitucionais que impeçam, né, a governabilidade por parte das forças populares que assumirem o poder.
Então, eu prefiro realmente, não só por motivos jurídicos constitucionais, mas por motivos políticos, e eu acho que nós temos que levedar a construção constitucional, né, de motivos políticos, porque a construção constitucional ela é eminentemente política. Nós não podemos desprezar, nesse contexto, aquilo que a gente chama de conjuntura. A conjuntura do atual Congresso é inteiramente desfavorável a qualquer avanço nas normas institucionais, no sentido do estabelecimento de uma democracia que realmente atenda aos interesses populares. O Congresso eleito em 94 não vai ser muito diferente. Vocês têm o exemplo do Congresso de 90. Esse Congresso de 90 renovou a Câmara e o Senado, a Câmara em mais de 50% de seus membros. Mas os rótulos continuaram os mesmos. As forças dominantes avançaram. Hoje nós temos uma correlação de forças muito mais fraca do que tínhamos na ocasião da Constituinte. E nós temos, por parte da direita, uma experiência, né, com a qual eles não se conformam e que é o vetor principal a levar às modificações constitucionais no estabelecimento de um Estado neoliberal atrelado à economia, né, dos estados industrializados do hemisfério norte. Eu acho que já falei um pouco além daquilo que devia falar, paro por aqui e passo a palavra ao professor Eli. Muito obrigado. Então, o professor Carlos Ari, da PUC de São Paulo, vai agora dar sua contribuição para esse nosso debate. Eu agradeço e cumprimento a vocês da Universidade de São Carlos pela oportunidade de debater esse tema que, para mim, para nós, na verdade, é um tema do nosso dia a dia profissional e a respeito do qual nós não sentimos uma receptividade tão grande na sociedade quanto seria necessária, tendo em vista a sua importância. É por isso um evento extraordinário que se comemore um aniversário, enfim, uma data especial para a universidade, através de debate de questões desta ordem. Na verdade, a DUFSCar, ao fazer os convites a mim e ao deputado Hélio Bicudo, acabou cometendo uma infelicidade de convidar duas pessoas que concordam com relação a esse ponto das limitações constitucionais, da revisão constitucional. O que... Desculpe interrompê-lo, os bolsonaristas, em nome do Brasil, apoiam a ideia. Porque isso pode realmente fazer parecer que isto seja um consenso, inclusive no meio jurídico, o que tem uma certa importância pela influência que essas opiniões dos profissionais jurídicos terá nesse processo, né? O que não é verdade, infelizmente não é verdade. A maior parte daqueles que têm enfrentado esse problema, de saber dos limites da revisão constitucional, tem sustentado opinião diversa daquilo que foi sustentado com muita propriedade pelo deputado Hélio Bicudo e daquilo que eu também sustento. É preciso ter isso em mente, mas isso não me parece fazer com que nós devamos arrefecer o nosso entusiasmo, talvez, por essa interpretação, porque o ponto que se está discutindo é, a meu ver, extremamente importante. E é importante perceber, saindo talvez um pouco de uma abordagem estritamente jurídica desse problema, é importante perceber o processo que se montou, inclusive durante vários anos, para permitir com que tudo desembocasse numa revisão amplíssima da Constituição. O deputado Hélio Bicudo já relatou o que foi a Assembleia Nacional, ou enfim, lembrou o que foi a Assembleia Nacional Constituinte.
e da transformação que se conseguiu fazer no processo, através do processo adotado para a elaboração da Carta, das estruturas constitucionais brasileiras anteriores. É extremamente importante que nós, que somos brasileiros e que vivemos sob essa Constituição, nos lembremos da forma democrática como ela foi feita, e não obstante todos os vícios de representação que existem no Congresso Nacional e que, portanto, existiram na Assembleia Constituinte. Mas a verdade é que o processo adotado, e inclusive a duração do processo constituinte, o que foi em si, naquele momento, um problema, porque a Constituinte demorou muito. Mas o que foi, naquele momento transitório, um problema, foi também a causa de uma das grandes qualidades da Constituição, a possibilidade de refletir e amadurecer problemas que os vários grupos da sociedade pretendiam ver regulados na Constituição e que conseguiram de uma forma ou de outra. Mas, obviamente, um texto constitucional com esta feição democrática e com a quantidade de avanços na área política, na área social, mesmo na área econômica, que ela introduziu, deveria estar com seus dias contados. E este processo de fazer com que a Constituição se desmoralizasse começou quase que imediatamente. E nós passamos a assistir uma campanha de desmoralização contra a Constituição, que, enfim, é perfeitamente possível, a opinião é livre, e quaisquer pessoas podem manifestar as suas opiniões sobre dispositivos constitucionais, enfim, isto é absolutamente livre. Mas o que é inadmissível é que esta campanha se baseie sobre mentiras. E sobre mentiras que são acolhidas como verdade, porque a sociedade brasileira, até pelo seu perfil, tem grande dificuldade para verificar se são reais ou não são reais os fatos em que se baseiam essa campanha. A verdade é que a Constituição de 1988 tem sofrido, nesses 5 anos, uma campanha de desmoralização que nada, absolutamente nada tem a ver com o seu conteúdo, com sugestões de que a Constituição tenha caído num ridículo em que efetivamente ela não caiu, e não obstante ela possa ter aqui e ali dispositivos com os quais, em primeiro lugar, nós não concordemos, em segundo lugar, que são realmente impróprios. Mas isto não pode afastar aquilo que é a visão de conjunto e que é a visão que importa a respeito do texto constitucional, que é, a meu ver pessoal, um texto extraordinariamente importante na história constitucional e na história política brasileira. O deputado Hélio Bicudo lembrou muito bem que a feição institucional, que o tratamento que se deu ao relacionamento entre executivo e legislativo e aos poderes do legislativo, foi de tal forma a dar para o poder legislativo poderes extraordinários, os poderes próprios de um legislativo numa democracia. Mas é verdade que esses poderes não foram usados, em grande parte até aqui. E nem seria de se esperar que fossem usados. Ninguém sai de uma experiência ditatorial que dura a vida inteira, porque de democracia nós tivemos períodos muito curtos no Brasil, portanto, a experiência ditatorial no Brasil vem da vida inteira. Não é possível passar da experiência ditatorial, inclusive no exercício do poder legislativo, para, no dia seguinte, só porque foi editada uma Constituição, nós passarmos a adotar uma praxe democrática, enfim, um comportamento, um procedimento democrático. Obviamente isso seria de esperar demais. Mas a Constituição contém uma tal organização do poder legislativo, uma tal limitação dos poderes do presidente da República, dos chefes do executivo em geral, que permite que, na vigência desta Constituição, mesmo presidencialista, para aqueles que prefeririam o parlamentarismo, como é o meu caso, mesmo assim, esta Constituição contém um modelo que, a meu ver, é democrático e serve para o país, para um país democrático, como aquele que nós pretendemos construir. Estas são as questões centrais da Constituição: a organização dos poderes do Estado e a regulamentação dos direitos dos indivíduos. E esses dois temas foram tratados
democraticamente, com propriedade, e a Constituição contém dispositivos equilibrados, enfim, a Constituição tem muitas qualidades nessa área. Claro que tem dispositivos de importância menor até, que tem os seus detratores, que, enfim, podem causar um pouco de estranheza, sobretudo se esquecer o que foi aquele processo. Há, por exemplo, um dispositivo que manda permanecer na órbita federal o Colégio Pedro II. Claro que é um dispositivo que não tem o menor sentido num texto constitucional. É um dispositivo até tendente ao ridículo. E se eu lembro esse dispositivo, no mesmo momento em que defendo a Constituição, é apenas para lembrar, porque ele é lembrado a todo momento, este e tantos outros dispositivos, como exemplo de que a Constituição é um fracasso, de que a Constituição é um instrumento ridículo, que na verdade não é. Este é um dispositivo de importância nula no texto constitucional, que inclusive não produziu qualquer efeito, mesmo porque o que se pretendia era manter algo que já existia, enfim. E muitos dos dispositivos que são apontados como graves vícios da Constituição de 88, ou eram dispositivos que sempre existiram na vida brasileira e que estão muito bem postos na Constituição, ou são dispositivos que nunca foram aplicados e que, portanto, não podem ser eles os geradores da crise brasileira. E é isso que é importante nesta campanha que se montou contra a Constituição. Ligar a crise brasileira ao texto constitucional, como se houvesse alguma conexão entre essas questões. Na verdade, se atribui uma importância ao texto constitucional que verdadeiramente eu gostaria que ele tivesse, mas que ele não tem. Um exemplo que se dá de absurdo do texto constitucional é a limitação dos juros a 12%. Eu também concordo, pessoalmente, tenho uma opinião de que isso não deveria estar aqui, mas eu pergunto qual foi a eficácia desse dispositivo nos 5 anos de aplicação da Constituição? Nenhuma. Esse dispositivo não foi regulamentado e se entendeu, através de interpretações, que ele não era auto-aplicável. Portanto, obviamente, esse dispositivo nada pode ter a ver com a crise brasileira. Critica-se no texto constitucional brasileiro a estabilidade dos servidores públicos, como se isso fosse um verdadeiro escândalo corporativo, quando isto é a reprodução de algo que está no texto constitucional desde sempre e está com muita razão. Porque a estabilidade é a consequência natural do concurso público. Não como prêmio ao servidor apenas, mas para garantir o resultado do concurso público. A estabilidade é a garantia da impessoalidade do agente público. Com ela se evita que o serviço público se torne um balcão de negócios, do qual participem os servidores, porque devem ser dóceis ao senhor do poder para não serem demitidos. Mas, obviamente, a estabilidade nada tem a ver com o acobertamento de crimes, da vagabundagem, enfim, de vícios que os servidores, como todos os seres humanos, possam ter, pois, obviamente, o servidor estável não é um servidor inatingível. Existem dispositivos, existe até previsão constitucional das formas como se retira um servidor estável do seu emprego. Mas isto, obviamente, ninguém diz nesta campanha, porque é preciso desmoralizar a Constituição. Fala-se mesmo tanto no problema da proteção da empresa nacional na Constituição, mas a Constituição não barra o investimento estrangeiro. Ela apenas possibilita que a lei crie incentivos à empresa nacional, sem que haja proibição do capital estrangeiro no Brasil. Portanto, mesmo aqueles que defendam uma maior liberalidade para o capital estrangeiro no Brasil, poderão, se tiverem força política para tanto, manter esse sistema mesmo com a Constituição atual. Enfim, se diz que a Constituição de 1988 transferiu receita para estados e municípios e não transferiu competências, e a União ficou com todas as competências e sem recursos, e estaria aí a causa do déficit público. Isso é mentira. A União tem o seu déficit público determinado por muitas causas, mas entre elas não se inclui a Constituição. Grande parte do déficit público se deve
a assunção voluntária pela União Federal, que nada tem a ver com a Constituição, de funções de repasse de recursos que a Constituição não prevê. Esses são apenas alguns exemplos que, até sob o risco de entediá-los, eu dou, de dispositivos que são a todo momento lembrados como dispositivos absurdos que teriam feito da Constituição uma das causas, se não a causa principal da crise brasileira. A Constituição nada tem a ver com esta crise, pelo contrário, a Constituição foi extremamente feliz nos 2 capítulos que são essenciais a uma Constituição, que é a organização do Estado e no rol de direitos e na criação de instrumentos para a proteção eficaz desses direitos. Muito bem, essa campanha toda tinha um objetivo, o objetivo de convencer as pessoas com muito mais facilidade de que em 1993 nós teríamos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, onde então, para a salvação geral, nós poderíamos corrigir todos esses grandes absurdos que o Constituinte fez. E, de fato, tem parecido muito natural, inclusive a pessoas do mundo jurídico, que agora se dê essa revisão constitucional a mais ampla oportunidade para mudar a Constituição, porque a Constituição tem coisas das quais nós não gostamos. E até figuras do mundo jurídico com muito prestígio embarcam, um pouco ingenuamente, nesta visão. Qualquer um de nós, se conhecer o texto constitucional, discordará de algumas decisões constituintes. Mas, na essência, certamente ninguém de boa fé negará que a Constituição cumpriu adequadamente o papel que uma Constituição pode ter. Uma Constituição não muda o mundo, uma Constituição não muda os hábitos políticos do país, apenas uma Constituição pode constituir um instrumento a mais em favor da sociedade ou daqueles segmentos da sociedade que estejam interessados em implantar uma democracia, inclusive uma democracia social. A Constituição não pode fazer mais do que isto, e este papel ela vem cumprindo adequadamente. Porém, se disse que neste ano nós teremos uma revisão constitucional. Uma revisão constitucional amplíssima. E insisto nisso, é muito provável que essa revisão seja realizada sem qualquer vinculação com o plebiscito. Mas, a meu ver, existe uma vinculação total e radical entre as duas coisas. E quando nós discutimos a possível interpretação disto, nós não estamos tratando de uma questiúncula jurídica menos importante. Nós estamos tratando de um ponto muito sério para a cidadania. Vejam, a Constituição é concebida como uma norma jurídica fundamental pressuposta pelo Estado, isto é, uma norma jurídica que crie o Estado, que dê poderes ao Estado e defina os direitos dos indivíduos. Uma norma que limite e defina as atividades do Estado, que contém, portanto, preceitos básicos. O que é preceito básico é uma concepção que muda muito com o tempo. Já se teve visão das constituições como algo muito enxuto, e foi exemplo a Constituição americana quando foi feita, que era muito enxuta. Quando se fez a Constituição brasileira de 88, nós já vivíamos um período histórico no mundo todo diferente. E as constituições têm a tendência de serem muito mais amplas, muito mais extensas hoje em dia. Foi assim em Portugal, é assim em todos os países que têm constituições mais novas. Por quê? Porque já se descobriu que a Constituição americana não é tão enxuta quanto se diz. A Constituição americana é gigantesca. Por quê? Porque ela se compõe de alguns dispositivos que foram feitos pelos constituintes originários na formação do Estado norte-americano, mas se compõe de múltiplas emendas e se compõe, sobretudo, das decisões da Suprema Corte Americana, que atua como verdadeiro poder constituinte nos Estados Unidos. A Suprema Corte ora diz que o aborto é permitido, ora diz que o aborto não é permitido pela Constituição. Aquele texto central não muda, mas a Corte Suprema o interpreta de maneiras diferentes, dependendo da época histórica que se vive. Portanto, a Corte Suprema muda a Constituição. Quando os constituintes
fazem uma Constituição ampla como esta, grande, tratando de múltiplos assuntos, descendo a detalhes, inclusive, o que o Constituinte está fazendo é tomar para si decisões que, de outro modo, ficariam ou para o legislador ou para o Supremo Tribunal Federal. E o faz porque considera essas questões relevantes, porque considera estes princípios ou estas regras pressupostas, um pressuposto para o desenvolvimento do país, para o funcionamento adequado das instituições, para a proteção dos indivíduos e também, e este é o dado novo que se agregou neste século nas constituições, para o desenvolvimento do país. Então as constituições contêm verdadeiros projetos, projetos políticos, projetos econômicos. Isto não é aberrante, essa é a tendência no mundo todo. E o Brasil não é um exemplo diferente. Ora, este projeto não pode ser mudado facilmente. E por isso foi colocado na Constituição. Aqui já se mostrou as dificuldades para mudar uma Constituição, o grau de seriedade que se exige na mudança da Constituição, justamente para impedir que esses pontos que se consideram pressupostos do desenvolvimento da sociedade e da organização e do funcionamento dela sejam alterados por acaso, ao sabor das conveniências partidárias ou de um presidente da República. Por isso é que se exige um quórum de 3/5 para mudar a Constituição. Por isso é que se exige a votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque a Constituição não deve ser mudada com facilidade, mas a mudança é um ato solene, de profunda reflexão, é um procedimento complicado e demorado, justamente para permitir que os vários segmentos da sociedade interfiram nesse processo, evitando os acasos. E mesmo assim, apesar de toda essa dificuldade para mudar a Constituição, nós já tivemos aprovadas 3 emendas constitucionais no Brasil, que mesmo, depois da edição da Constituição de 88, que mesmo os setores mais mobilizados da sociedade não perceberam. Sequer sabem o conteúdo dessas emendas. Não é? Uma delas, certamente, ninguém ouviu falar, que é a emenda que mudou o problema da remuneração de vereadores. Certamente aqui ninguém deve ter ouvido falar nela. Não é? Muda-se a Constituição, apesar de todas as dificuldades, e muda-se através de emenda no Congresso Nacional, com uma certa facilidade. O que não deveria ser assim. Nós devíamos estar mais preocupados com a nossa Constituição. Nós devíamos ser mais solidários, talvez, com ela. Não é? Ou mais interessados nela. Mas, de qualquer maneira, a ideia que há por trás disso é de impedir que a Constituição seja mudada ao acaso. Ora, havia um problema, o problema de que a decisão a respeito do sistema de governo, o Constituinte não quis tornar definitiva. Então convocou um plebiscito. Mas havia o gravíssimo risco institucional de o plebiscito decidir a mudança do sistema e o Congresso Nacional não obter o quórum, ou pelo menos com facilidade, o quórum de 3/5 para a adaptação da Constituição ao plebiscito. Por isso, se criou uma facilidade muito extraordinária para a mudança da Constituição. Mas é evidente que esta facilidade tem sentido porque se tratava de implementar a vontade do povo tomada nas urnas, e que, portanto, era inquestionável, e, portanto, não havia por que criar tanta dificuldade para a mudança da Constituição para dar cumprimento a uma decisão de um plebiscito. Por isso é que se fez cair o quórum, por isso é que se decidiu fazer sessões unicamerais, por isso é que não se exigiu a votação em 2 turnos. Porque a decisão importante teria sido tomada pelo povo no plebiscito. E ao Congresso Nacional cumpria apenas dar execução a esta decisão. E se quis, então, criar facilidades, as máximas facilidades para isto. Obviamente, a Constituição jamais poderia ter previsto uma revisão constitucional ampla. Por quê? Nenhuma Constituição é feita para ser provisória. E a dar a esta revisão constitucional o sentido amplo que se vem dando, ela vai se transformar numa Assembleia Nacional Constituinte, que não vai partir do zero, porque vai trabalhar sobre a forma de emendas, mas que poderá alterar tudo, inclusive os sistemas da Constituição. E alterar com imensa facilidade
Nesta facilidade está implicada também a ausência de debate. Enfim, seria inconcebível que uma Constituição previsse a sua própria destruição 5 anos depois, sem que houvesse, pelo sistema, pelo processo montado de alteração da Constituição, oportunidade para o amplo debate com a sociedade dessas alterações. É ilógico, é irracional que o Constituinte fizesse isto. Portanto, é juridicamente inaceitável que alguém interprete o artigo 3º das disposições constitucionais deste texto como uma verdadeira convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A isto que nós expusemos aqui como uma visão jurídica do problema, e que o deputado Hélio Bicudo, e um pouco eu também, como uma visão política do problema, se contra-argumenta que, na verdade, quem fez esse dispositivo da Constituição, quem apresentou o projeto, que depois resultou no texto aqui incluído, teve por intenção justamente fazer uma revisão ampla da Constituição. Vejam, se nós formos buscar a vontade do indivíduo que votou, ou que apresentou a emenda, nós teremos que fazer verdadeiras sessões espíritas, né? E realmente eu não tenho qualquer grau de especialidade nesta matéria, né? E é curioso, isso realmente a coisa é uma sessão espírita. Esta semana, discutindo isto num grupo de juristas, no qual se incluíam vários juristas conhecidos, entre os quais o professor José Afonso da Silva, que é uma pessoa por quem todos nós temos imenso respeito, e que defendia a visão de que a Constituição deveria ser modificada amplamente, ou poderia ser modificada amplamente, e ele começou a contraditar meus argumentos com as informações que ele teve, porque acompanhou o processo constituinte muito de perto, a respeito das intenções que teve o deputado Bevilacqua, segundo disse ele, Bevilacqua, que apresentou o texto que acabou saindo aqui. Enfim, ele me relatou com riqueza de detalhes que ele apresentou primeiro um texto, depois mudou, mas quando ele mudou ele tinha uma outra intenção. Veja, realmente não é possível interpretar a Constituição tentando relembrar até as reservas mentais que tenha feito o deputado apresentar a emenda. Não é assim que se interpretam disposições constitucionais. Enfim, não é assim que se interpreta norma jurídica nenhuma. Elas são interpretadas, isto faz com que o trabalho jurídico tenha uma lógica que não é só jurídica, não é só de profissionais, mas elas são interpretadas em seu contexto sistemático, né? Enfim, se nós examinamos o contexto sistemático da Constituição, nós não podemos admitir que o Constituinte tenha sequer querido validamente, digo eu, por mais que os deputados e senadores que tenham votado isso tenham querido assim, mas não é possível admitir que eles tenham querido validamente fazer uma Constituição provisória, que morresse 5 anos depois, em que tudo se transformasse, já agora, sem um processo democrático, como foi a criação da Constituição, como foi razoavelmente a criação da Constituição de 1988. E vejam, estes pontos que se indicam como pontos importantes para mudar, enfim, algum deles eu lembrei, na verdade, são em grande parte um pano de fundo. Há questões talvez muito mais relevantes que se esteja querendo mexer sem a participação da sociedade. É preciso, portanto, que, em primeiro lugar, nós tenhamos um pouco de visão política a respeito desse problema, e me parece que o deputado Hélio Bicudo fez uma exposição extremamente feliz sob esse ponto de vista. Mas é preciso que todos nós, eu sei que nenhum de vocês aqui tem formação jurídica, enfim, tem atuação nesta área. É preciso que nós também nos empolguemos um pouco com as interpretações da nossa Constituição, ao menos dela, não é? Porque as nossas instituições que nos são caras, inclusive esta universidade, tem as bases do seu funcionamento fincadas aqui. A autonomia universitária, por exemplo, está garantida pela Constituição de 1988. Isto incomoda a muita gente. O ensino público gratuito, que os movimentos estudantis sempre defenderam e continuam defendendo, a meu ver, com toda a razão, está
com a sua base fincada aqui. E mudar isto exige 3/5 do Congresso Nacional, exige votação por 2 vezes, em 2 casas, e, portanto, exige debate com a sociedade e dá oportunidade para que a sociedade possa influir nisto. Mudar tudo isto, até nisto que interessa pessoalmente a vocês, mas mudar mais, mudar as nossas instituições, inclusive, ou pontos essenciais que possam atingir as nossas instituições, é mudar através de um golpe aquilo que foi democraticamente conquistado como um consenso da sociedade em 1988. Isto me parece um grave perigo. Mudar às escondidas, como se fará, me parece um grave perigo. Mas mudar sem que nós, cidadãos, mesmo sem preocupação jurídica, nos manifestemos juridicamente, se for possível, mas pelo menos politicamente em desacordo com este processo, me parece lamentável. Isto é preciso que nós assumamos o nosso papel. É preciso que nós nos preocupemos com essa questão. Enfim, mesmo, e aqui vai um ponto importante, mesmo que eu e o deputado Hélio Bicudo estejamos radicalmente enganados em termos de interpretação jurídica, se bem que isso jamais se pode dizer a respeito de interpretações jurídicas, mas dando este ponto de barato, mesmo que nós estejamos radicalmente enganados e mesmo que o Congresso Nacional possa fazer uma reforma ampla, o problema é saber, quer a sociedade brasileira que a Constituição seja reformada de uma forma total, através de um processo como este, com maioria, com simples maioria, sem 2 turnos, sem uma Assembleia Constituinte formal, nós queremos isso? Nós confiamos em que disto vai resultar um progresso? Essa é uma questão que eu acho que nós temos de nos pôr. E se nós concluirmos pela negativa, é preciso que nós atuemos como cidadãos. E nós sabemos fazê-lo. Quando nós consideramos uma questão importante. Me parece que está na hora de nós passarmos a considerar a Constituição como um pouco nossa e, portanto, como algo importante. Coisa que nós não fizemos até aqui. Então, a gente agradece a participação do professor Carlos. Agora, para a gente tentar agilizar aqui, a gente está propondo o seguinte: vamos fazer grupos de 3 intervenções do plenário, à medida de, após 3 intervenções do plenário, apresentando questões para os nossos debatedores, a gente abre o espaço para eles responderem, sim, a gente tenta agilizar. E aí, eventualmente, quem, ao invés de querer fazer a sua colocação verbal, quiser mandar também por escrito a questão, a gente pode colocar aqui. Então, a gente abriria esse intervalo para esse debate. Então, a gente aberto as inscrições aí. Paulo. Mas a questão que coloca, que esse debate sobre o presidencialismo e o parlamentarismo, tem que revelar a fragilidade da representação do Congresso. Por exemplo, fragilidade da instituição congressual no Brasil. A questão da votação, essa questão de voto, se o voto deve ser misto, se deve ser um voto distrital, um voto branco, como é hoje. E, segundo essa perspectiva, crescimento da população acolher o presidencialismo, então votar no presidencialismo, e nós advogarmos a
posição de que a Constituição não deve ser modificada, que nós devemos defender essa Constituição que está aí e que o Congresso se reúna. Então, praticamente, pela colocação do deputado de Cudo, a questão não haverá mudanças nessa proposta, uma linha de atuação política. Então, a questão que eu coloco é em que momento se discute a representatividade, por exemplo, do Estado, a representatividade na Câmara, a representatividade do Estado de São Paulo, que são muito pouco representativos representados ou série de defeitos que existem na representação da Câmara de Deputados que transpareceram com claridade, com clareza maior nesse debate parlamentarismo e presidencialismo. Então, essa é a minha pergunta. Qual é o momento na discussão, se a gente, não sei se eu fui claro na posição. Barba. Eu acho que alguns pontos que se perderam ao longo do tempo, as forças mais conservadoras manifestaram em relação a ele, no sentido de modificar, eu acho que alguns desses pontos foram mencionados naquele famoso emendão, né? Então, eu gostaria que você abordasse esses pontos, basicamente na parte de educação, está tudo atacado ali, né? Quer dizer, situação, tirar, público, autonomia de universidade, mais uma série de outros pontos. E também gostaria que vocês colocassem um pouquinho do que está se pretendendo fazer de mobilização da sociedade, dos turistas, do Congresso, no sentido de impedir a modificação que provavelmente vai reverter o retrocesso dessa, pelo menos a parte mais profunda dessa Constituição. E também como é que se modifica uma Constituição que até hoje não foi implementada na sua política. Eu vou fazer a terceira colocação em cima de algo que o deputado Bicudo colocou, que é a relação do processo de reforma constitucional e o processo eleitoral. O próprio processo, a esquerda brasileira, em geral, quer dizer, praticamente no final do processo constituinte de 88, surgiu uma grande dúvida, quer dizer, apesar dos significativos avanços para a conjuntura da época, a gente havia aquela dúvida, a esquerda assina ou não assina essa Constituição que está aí colocada. Hoje a gente e aí havia uma expectativa de que principalmente isso ficou mais claro, ficou mais consolidado nas eleições de 89, havia uma expectativa de que o Congresso que se viria após o processo eleitoral de 90, seria mais progressista, quando já o próprio deputado já colocou que, na verdade, o quadro dentro do Congresso Nacional tem se mantido estável ao longo do tempo. Então, nós temos este Congresso com esse perfil ideológico hoje colocado para fazer essa reforma, e temos um processo eleitoral o ano que vem. De que forma isso pode influenciar? E se não vai ser, assim como a esquerda apontava a perspectiva de avanço em 90, se isso também não pode ser mais uma armadilha, o processo e as consequências do processo não pode ser mais uma armadilha para o processo eleitoral que vem o ano que vem, não só a nível presidencial, a nível de presidência da República, mas também a nível do próprio parlamento que vai dar continuidade. Acho que nós fizemos um bloco de 3, eu vou abrir o espaço, depois a gente abre mais um bloco de 3. O deputado começa. Olha, na primeira pergunta se coloca a questão exatamente da lei eleitoral, da lei dos partidos e da questão da representação. Essas leis, elas independem de uma reforma constitucional.
a não ser o problema da representação, que depende de uma reforma constitucional, mas a lei eleitoral e a lei dos partidos, elas podem e deverão ser feitas independentemente de modificações no texto constitucional. A questão da representação é uma outra questão, né, que é uma questão de fundo e que ainda não, vamos dizer assim, não ganhou espaços e dificilmente vai ganhar espaços dentro desse Congresso. Porque a maneira pela qual se faz a representação política hoje no Brasil é ainda uma decorrência, né, das leis da ditadura militar. Eu não acho, por exemplo, que tenha possibilidade de passar no Congresso a ideia de um voto, né, um homem e um voto. Isso não passa. Porque a verdade é o seguinte, nós temos uma representação desequilibrada no Congresso, em detrimento dos estados mais desenvolvidos economicamente, né? O que também deve ser um fator a ser considerado na representação política, né? Do ponto de vista dos estados mais fracos economicamente. Na verdade, se nós adotarmos o princípio de um voto, um homem, um voto, você desequilibra os pratos da balança em sentido contrário, né? E os estados mais pobres não vão ter representação, né, porque não tem densidade demográfica, né, não tem o eleitorado tão expressivo quanto tem os estados mais industrializados. Eu acho que essa questão ainda precisa ser um pouquinho mais debatida, porque, veja, o Amazonas, o estado do Amazonas, é um estado de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Se nós formos adotar o princípio rígido, nós vamos ter 2 ou 3 deputados no estado do Amazonas. Como é que esses 3 deputados vão conseguir expressar, na verdade, a vontade de uma população esparramada, né, e de pouca densidade num território de 2,5 milhões de quilômetros quadrados? E eu acho que essa questão, né, do desenvolvimento econômico dos estados em relação a outros estados, deve ser também uma ponderação no que diz respeito à representação, para que haja equilíbrio de representação, para que os problemas regionais sejam discutidos, para que se possa chegar a um consenso. Porque hoje não há necessidade de consenso, porque o peso da representação decide a questão, em favor exatamente, né, dos estados menos desenvolvidos, não só do ponto de vista econômico, como do ponto de vista cultural e do ponto de vista político. Então, eu acho que esse é um problema que precisa, né, evidentemente, de uma revisão dos termos em que a Constituição o coloca hoje. Mas isso não importa, veja bem, não é necessidade de uma revisão ampla. Isso pode ser feito dentro dos limites estabelecidos pelos princípios que informam as emendas que reformam a Constituição. Porque, veja bem, um exemplo, a Itália, por exemplo, né? A Itália, ela se institucionalizou como uma democracia depois da guerra. Mas, na verdade, vamos dizer assim, o regime democrático italiano, para que ele realmente se estabelecesse, né, ele demorou mais de 30 anos. Né? Hoje a Itália é uma democracia, e prova de que é uma democracia a maneira pela qual ela está tratando a corrupção, né, dos políticos tradicionais, né, de vários partidos, né, hegemônicos na Itália. Né? Na verdade, o emendão buscava uma reforma no tamanho do Estado, principalmente, além de atingir outros pontos, como exatamente a autonomia da universidade e a questão do ensino público. Mas vejam como o Congresso pode ter poder quando quer ter poder. O emendão foi sepultado, sequer foi discutido, né? Foi arquivado quase que sumariamente. Começou-se a discutir, tinha dispositivos como essa questão, né, da avocatória, né, que isso tudo foi
jogado no cesto, porque o Congresso usou da sua força para fazê-lo. Ele não está obrigado a aprovar, como faz habitualmente, aquilo que o Executivo manda para apreciação do Congresso, né? Eu acho que existem, né, evidentemente, isso é uma decorrência do processo do estabelecimento da democracia do Brasil, como bem ponderou o professor Ari, né? Nós saímos de um regime ditatorial há pouco tempo, né? E os vícios do regime ditatorial estão aí, e um dos grandes vícios que estão ainda presentes é a subordinação, consciente ou inconsciente, dos parlamentos à vontade dos presidentes da República. Ainda se sente isso hoje no Congresso, mesmo porque existem inúmeros deputados que ainda vieram do tempo da ditadura militar, né? De modo que existem vários problemas que precisam ser resolvidos, né, na competência da edição de leis complementares que não foram editadas, né? Mas isto eu acho que é uma decorrência de um processo. Na medida em que a sociedade começar a exigir, né, que determinados dispositivos da Constituição, né, não fiquem apenas representando retratos na parede do Congresso, mas que eles possam ter vida e, com essa vida, né, impulsionar a sociedade, né, para um desenvolvimento maior, isto vai começar a acontecer. Porque até agora, por exemplo, não se fez uma lei que regulamente o mandado de injunção? É porque a sociedade não sentiu ainda que esse instituto jurídico pode ser um elemento importante na defesa dos seus direitos. A sociedade não está ainda suficientemente informada de muitos pontos que estão inscritos na Constituição e que precisam ser vitalizados através de uma lei complementar ou de uma lei ordinária. Outro dia estávamos elencando na bancada do Partido dos Trabalhadores, né, as leis complementares que ainda devem ser editadas, e elas passam das 5 dezenas de leis. Mas isto é como foi dito, que adianta dizer que o Colégio Dom Pedro II terá este status ou aquele status, né? Se a sociedade não estiver empenhada, né, nessa luta para a implementação, né, dos dispositivos constitucionais que permitam, né, a configuração, né, dos seus direitos, né? É verdade que essa Constituição, que o Ulisses Guimarães chamava de cidadã, ela continua não sendo cidadã, né? Com relação ao processo eleitoral, né, nós temos realmente um processo eleitoral viciado, né? A massa dos eleitores brasileiros não vota em partidos políticos, vota em pessoas, o voto é personalizado. E isto, né, vamos dizer assim, uma mola da própria corrupção que acontece no processo eleitoral, né? A pouca visibilidade que se tem, né, da maneira pela qual os candidatos se socorrem de meios financeiros para se eleger, né? Quer dizer, é preciso que nós tenhamos uma legislação que realmente atenda a essa transparência que não existe hoje. Nós sabemos no Partido dos Trabalhadores as dificuldades que temos para disputarmos, não igualdade de condições, mas disputarmos de uma maneira muito pouco, né, eficiente, né, os cargos no Parlamento ou no Executivo, né? Eu acho que isso tudo, né, a gente muitas vezes quer atingir essas questões através de edição de leis ou através de um salto, né, legislativo também. E eu acho que isso é um processo, né? Eu acho que o processo democrático brasileiro apenas se inicia, né? Eu acho que hoje há muito mais consciência do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás, do que há 10 anos atrás.
Eu acho que nós temos que aprimorar essa consciência. Eu acho que a luta por essa Constituição, não que ela não tenha defeitos, ela tem inúmeros defeitos, né? Poder judiciário, por exemplo, né? Essa questão da segurança pública, como é que ela é tratada na Constituição, né? A questão das prisões, entre outras inúmeras questões, né? Mas que elas precisam ser cuidadas, não como nós possamos pensar que vamos salvar a pátria porque ditamos uma lei. Então, Ulisses Guimarães, quando ele promulgou essa Constituição, ele foi um dos seus grandes propagandistas, mas logo em seguida ele esqueceu da Constituição Cidadã e foi um dos advogados da revisão constitucional sem limites. Mas eu acho que nós temos que acreditar na cidadania que essa Constituição nos dá. E acreditando nessa cidadania, lutarmos contra essa revisão ampla que se procura realizar, porque ela não vai ao encontro dos interesses populares. Ela vai exatamente implementar todo o conservadorismo que está aí na sociedade brasileira e que, desde o início, como bem ponderou o professor Ari, propagandeou contrariamente a esta Constituição, porque ela absolutamente não acalentava aos interesses dos grupos econômicos, dos grupos financeiros, né, que precisam, né, de um outro tratamento para que eles se sobreponham a esse Estado brasileiro, que não é tão forte assim, que é bastante frágil. Eu não quero acrescentar muito, apenas insistir nesse ponto e concordar com essa observação que fez o deputado Hélio Bicudo a respeito do caráter de processo da democracia, né? A democracia é um processo e, como processo, deve se pautar por regras estáveis, né? Nós não podemos acreditar nos saltos que se possam dar na democracia por sobre essas regras. Então, há problemas na Constituição brasileira, claro, há coisas que a nós desagrada, há questões que incomodam a vida institucional brasileira, como um exemplo frisante é esse da representação. Mas, realmente, eu estou de acordo com a ideia de que nós não atingimos ainda uma maturidade suficiente no debate dessa questão para podermos abordá-la de modo a obter o equilíbrio. Porque estão envolvidos nesse problema da representação, como muito bem lembrou o deputado Hélio Bicudo, problemas mais graves do que a mera solução num problema de representação imediata do indivíduo através do princípio de um homem, um voto. Há um problema de equilíbrio federativo que nos interessa manter, não é? E é muito difícil obter esse equilíbrio, não é? Por isso, não havia outra alternativa, tendo em vista a situação existente naquela ocasião e mesmo a situação que existe hoje, de mudar este princípio radicalmente de um momento para outro, né? Esta mudança pode e deve ser feita, mas é preciso que a sociedade amadureça nesse sentido, né? E pressione o Congresso Nacional. E é possível pressionar o Congresso Nacional, e nessa matéria realmente se tem um ponto muito delicado. Por quê? Porque o Congresso Nacional é o poder que examina as emendas, né, que aprova ou não as emendas, e o Congresso Nacional é hoje formado com uma representação distorcida. Daí a conclusão de que jamais os representantes dos estados que têm sido beneficiados por essa distorção votarão contra a manutenção dessa regra, enfim, concordarão com a mudança. Vejam, as coisas não são tão automáticas assim. E mesmo nesse processo da destituição constitucional do presidente da República, nós sentimos isso, né? O Congresso Nacional, ele não é bom, não é uma boa instituição, porque é composto de pessoas justas. O Conselho das Pessoas Justas é o Conselho dos Anciãos, normalmente. O Congresso Nacional tem nada a ver com isso. O Congresso Nacional é um